Olá, meus amigos, muita paz. Nós estaremos concluindo hoje a nossa proposta de examinarmos com vocês em 4 encontros a evolução do princípio espiritual. Nós, no nosso primeiro encontro, fizemos uma análise sobre a evolução biológica, a evolução dos corpos e da vida. No segundo e terceiro encontro, começamos a examinar a evolução do princípio inteligente a partir da proposta apresentada por Emmanuel no livro Consolador, examinando os diferentes estágios pelos quais passou o princípio inteligente. O seu estágio entre os minerais, entre os vegetais, entre os animais. E examinamos no último encontro a conquista da razão. Como se deu no princípio inteligente o desenvolvimento da autoconsciência. Na proposta de Emmanuel, a última fase da elaboração do princípio espiritual seria o que ele chama de divindade. E ele vai dizer que nós vamos desenvolver essas qualidades nas nossas vivências como anjo, obviamente, expressão metafórica de Emmanuel. O que ele quer dizer é o que nos compete desenvolver daqui para frente, ou seja, conquistada a razão, sendo seres responsáveis, o que nos falta para chegarmos à condição de espíritos puros, que é a perfeição relativa que nos é possível. Essa ideia da conquista da divindade, se nós pegarmos um livro, a divindade, um dicionário, por exemplo, nós vamos encontrar o seguinte conceito: inspirado ou proveniente de Deus. O divino é aquilo que é sublime. E talvez a principal imagem que retrata metaforicamente esse processo seja a imagem de um pássaro. Emmanuel se vale dessa metáfora, quando no livro O Consolador, já na década de 40, ele vai apresentar essa imagem bonita, dizendo que nós somos como aves, possuímos 2 asas, a asa da inteligência e a asa da moralidade, e que são essas 2 asas que vão permitir a nossa ascensão a planos superiores. Segundo um conto de Grimm, um gigante desafiou um modesto alfaiate para um duelo de forças. E o gigante, então, toma de uma pedra imensa, atira para o alto, e ela custa, mas depois cai. E o alfaiate, então, toma de um pássaro, atira ao ar, e ele nunca mais volta a cair. E a lição da história é essa: somente quem possui 2 asas não cai nunca, mostrando a necessidade de que esse desenvolvimento em busca da divindade, da angelitude, ele se dê simultaneamente nesses 2 setores: o desenvolvimento da inteligência, do intelecto, das funções cognitivas, e o desenvolvimento das virtudes morais. Emmanuel vai lembrar que com uma asa só, nós conseguimos avançar na horizontal. Podemos nos destacar sobre aqueles que estão no mesmo nível que nós, mas somente com as 2 asas podemos avançar na vertical, em busca de experiências de vida mais profundas. Vamos ver o que diz Allan Kardec a respeito desse processo de sairmos da condição em que estamos e irmos além, avançarmos. No Livro dos Médiuns, no item 51, Kardec vai dizer que o único meio de avançar é tornar-se melhor. Porque agora nós estamos inseridos numa evolução consciente. Antes da conquista da razão, nós evoluíamos pela força das coisas. Leis naturais, leis biológicas, leis espirituais nos levavam para frente. Não era uma questão de opção, não era uma questão de tempo programado, de escolha. A partir do momento que nós adquirimos a noção de certo, errado e livre-arbítrio, nós assumimos em grande parte o controle do nosso destino. A nossa evolução agora é uma evolução consciente, diferente da evolução que se dava antes, que era inconsciente. Então, para avançar, lembra Kardec, é preciso tornar-se melhor. É preciso sair da situação em que já estamos e ir além. No outro texto, também é muito elucidativo, esse no Livro dos Espíritos, o item 192, Kardec, reportando-se a essa fase de nossa evolução, vai dizer assim: o espírito, e aqui espírito com E maiúsculo, porque já adquiriu a razão,
deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Kardec, sempre que se reporta ao desenvolvimento humano, ele usa a expressão progresso, intelecto, moral. Para o Espiritismo, o desenvolvimento da inteligência é tão importante quanto o desenvolvimento da moralidade. A gente aprende com o Espiritismo que não basta sermos pessoas boas, nós precisamos ser pessoas boas e esclarecidas e bem informadas, porque o progresso se dá sempre em dois níveis, são as duas asas propostas por Emmanuel. O conhecimento por si só já nos livra de muitos problemas, mas o conhecimento tem uma outra questão relacionada a ele, abre as portas para o desenvolvimento da moralidade. Kardec vai mostrar no Livro dos Espíritos que o progresso intelectual precede o moral. Abre a porta, dá ao homem a melhor compreensão das coisas da vida e lhe faculta a escolher de uma forma mais lógica, de uma forma mais acertada. Quando nós examinamos, por exemplo, os hábitos, a cultura dos povos mais esclarecidos, nós vamos ver, eles são menos violentos, têm menor taxa de criminalidade, maior expectativa de vida, são mais saudáveis, são mais ricos, tendem a ser mais felizes. Quanto mais esclarecidos, mais tendentes a possuir uma vida mais próxima dos valores humanos. Steven Pinker, que é um neurocientista de Harvard, ele costuma dizer que ler, conhecer são estratégias da mente para promover mudanças. Muda a nossa maneira de pensar. Quando nós nos identificamos com as ideias dos outros, com as emoções dos outros, amplia a nossa capacidade de ser. Então, esse desenvolvimento daqui para frente precisa se dar nos dois níveis, da inteligência e no campo do sentimento. Nesse texto, Profissão de Fé Espírita Raciocinada, que foi publicado em Obras Póstumas, Kardec diz assim: o aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio esforço. Ele avança na razão da sua maior ou menor atividade, ou da sua boa vontade em adquirir as qualidades que lhe faltam. Nós vamos encontrar nesse texto de Kardec várias chaves que permitem nós entendermos melhor o período em que nós estamos inseridos. O período de desenvolvimento pós-razão. O que nos compete fazer daqui para frente. Vejamos quais são essas ideias básicas. Primeiro, a ideia do esforço próprio. Agora depende de nós mesmos. O que os patronos da evolução terrestre podiam fazer, fizeram. Nos trouxeram até aqui. Nos deram o senso de nós mesmos, nos capacitaram para seguir à frente. Agora é a lei do próprio esforço. E esse esforço vai demandar de nós maior atividade. Progride mais aquele que realiza mais, se identifica com uma vida mais útil, mais produtiva. Ao lado disso, nós precisamos desenvolver uma boa vontade, uma vontade focada no bem. E é importante a gente fazer uma diferença filosófica entre desejo e vontade, porque são coisas diferentes. Desejo é algo projetado para o futuro, é um querer que ainda não se estabeleceu. É o fumante que deseja parar de fumar, mas não parou, porque está projetando fazer depois. Vontade não. Vontade é um querer materializado, é um desejo que se instalou. E aquele indivíduo com excesso de peso, falendo o uso da sua vontade, perdeu 10 quilos. Então, a vontade é algo que já se concretizou. No que se refere ao desenvolvimento do espírito, nós precisamos deixar a fase do desejo, que é algo projetado para amanhã, e entrarmos na fase da vontade, que é algo concretizado hoje. No que se refere, por exemplo, à assunção das boas obras, muitos de nós estamos ainda no campo do desejo. Desejando muito ser útil, desejando muito fazer algo de bom, desejando muito se identificar com um trabalho voluntário, mas apenas desejando, programando para depois, sem assumir, sem concretizar, sem transformar esse desejo em vontade. Aristóteles dizia que o começo é mais da metade do todo.
Porque deixar a inércia, romper com uma situação onde estamos estacionados no passado, é talvez a maior dificuldade. Começar algo, embora a continuidade também não seja simples, mas começar já é romper com o passado. É por isso que a marcha mais forte de um automóvel é a primeira, porque é aquela que tira da inércia. Muitos de nós não estamos ainda colocando essa marcha primeira, não estamos ainda rompendo com essa inércia. É muito curioso, porque nesses anos todos de movimento espírita, a gente vê muitas pessoas na fase do desejo. Dizem assim, Ricardo, quando eu aposentar, você vai ver, conte comigo. Outros dizem assim, não, quando eu terminar meu curso, eu vou assumir isso, eu vou assumir aquilo. Outros ainda falam assim, mas quando meus filhos crescerem, você vai ver. Aí eu vejo. Vem a aposentadoria, os filhos crescem, terminam o curso e não começam nunca. Marco Aurélio, o grande filósofo e pensador, dizia assim, ser bom, enquanto a vida e o poder te pertençam. Olha que coisa. Se identifique com uma tarefa no bem enquanto você está vivo, ou tenha poder para fazer. Tenha condição física, condição financeira, tenha lucidez, porque ninguém sabe daqui a 2, 3, 4, 5 anos se nós teríamos vida ou poder, capacidade para fazer aquilo que nós estamos idealizando. Então, diz o texto kardeciano, vontade, fazer agora, resolver agora. Minha mãe dizia que quando ela precisava de alguém que a ajudasse numa tarefa espírita, ela procurava os mais ocupados. Esses sempre davam um jeito de lhe ajudar, porque os desocupados nunca podiam, eles nunca tinham tempo, eram os desocupados. E eu me lembro de uma história que o Chico conta a respeito de um fazendeiro lá de Uberaba, que gostava muito dele. Era um homem muito rico, com muitas propriedades, gado abundante. E sempre que o Chico encontrava com ele, em qualquer lugar, uma padaria, numa farmácia, ele dizia, ô Chico, eu quero lá conhecer a sua obra, eu quero lhe dar uma ajuda, eu respeito muito o seu trabalho, Chico, gosto muito de você. Um dia eu vou lá no seu centro, quero lhe fazer uma doação. E o Chico, vai sim, meu irmão, vai sim, nós estamos esperando você. Só que o cidadão não ia nunca. Certa feita tem um infarto fulminante e morre. Alguns meses depois, Chico está chegando no centro e quem está lá é ele, sentadinho no banco, com um talão de cheque e uma caneta. Aparece Emanuel e ele diz, olha, Chico, tem duas notícias para lhe dar, uma boa e uma ruim. Emanuel, dá primeiro a boa. A boa é que o nosso irmão veio. Aí, ó. Ele não falava que vinha? Falar. Pois é, veio. Não é uma boa notícia? Chico, é uma boa notícia. E a ruim, qual é? Bom, a ruim é que ele não sabe que morreu. E é você que vai ter que lhe dizer. Então, essa vontade, que é o desejo materializado, é algo que nós precisamos assumir para deixar a simples razão e começarmos a nos identificar com algo mais. E, finalmente, vai dizer Kardec no texto, precisamos desenvolver as qualidades que nos faltam. Que qualidades são essas que nos faltam? Primeiro, qualidades ligadas ao intelecto, às funções cognitivas. Nós vamos precisar desenvolver melhor a atenção, a concentração, a memória, o raciocínio, a linguagem e as diferentes inteligências. Conforme dissemos, a falta de tudo isso por si só já é um mal. E a falta de tudo isso em nós causa prejuízo para outras pessoas. Desenvolver cognitivamente, espiritualmente a capacidade de estar atento, de concentrar, desenvolver os recursos da memória, aprimorar a linguagem e desenvolver todas as inteligências. É algo que nos compete daqui para frente. Nos compete desenvolver a disciplina. Porque a indisciplina não é sinal de mau caráter, mas é um traço de personalidade que nos faz muito mal e pior, faz mal às pessoas que convivem conosco. Porque a indisciplina gera a desorganização, os esquecimentos, os descompromissos e a irresponsabilidade. Conheço muitas pessoas que são pessoas boas, mas que magoam os outros, que prejudicam os outros, porque são
irresponsáveis do ponto de vista de horário, de compromisso, de organização. Eu acho que a indisciplina é um traço de personalidade que tem uma forte correlação familiar. Eu me lembro, certa feita, eu lecionava na faculdade de medicina e era uma aula prática no ambulatório, onde nós atendíamos os pacientes com alguns alunos da faculdade. Eu me lembro de uma aluna, que era uma menina muito interessante, porque ela era muito inteligente, muito simpática, muito agradável, muito gentil, mas chegava sempre atrasada ao ambulatório. O ambulatório começava a 1h, chegava 1h30, 15 para as duas, e chegava, e sempre pedindo 1 milhão de desculpas, muito gentil, e se integrava logo no trabalho, mas sempre muito atrasada. Um dia ela me disse assim, professor, a minha mãe está sentindo umas dores, e ela marcou uma consulta com o senhor, ela vai lá no seu consultório. Eu disse, ótimo, ótimo, depois eu te digo. E alguns dias depois chega a mãezinha dela no meu consultório, uma senhora muito simpática, muito gentil, muito agradável, com 1 hora de atraso. Nós não gostamos muito dessa ideia de disciplina, porque disciplina nos reporta a compromisso, obrigação, dever. A gente não gosta muito disso. Mas, na verdade, a palavra disciplina não tem nada a ver com essas ideias. Disciplina se reporta a discípulo. Discípulo é aquele que é capaz de aprender com seu mestre segundo um método. Disciplina é apenas isso. Viver de acordo com um método. Além da disciplina, nós precisamos desenvolver o discernimento. A habilidade do bom senso. A capacidade de ajuizar, de decidir com razão, de interpretar as coisas racionalmente, deixar o pensamento mágico, que é o pensamento supersticioso, ingênuo, tolo, sem consistência, sem substância lógica, e mergulharmos no pensamento racional. Porque muitos de nós não somos pessoas más, mas somos pessoas excessivamente ingênuas. Tomamos decisões irracionais, lógicas. E, na verdade, nós temos tido muita dificuldade em desenvolver isso, porque não contamos com o apoio da escola tradicional. Nós ainda estamos inseridos em uma escola que enche a cabeça dos meninos de informação, mas não lhes ensinam a pensar. O menino de 17 anos termina o ensino médio, fundamental, depois de vários anos de estudo, e é incapaz de realizar coisas que são essenciais à vida social. Ele é capaz de dizer, ou de falar coisas, ou citar dados que são impressionantes pela profundidade, mas não é capaz de consertar uma tomada, fazer uma operação bancária, socorrer uma pessoa numa crise convulsiva. Então, essa dificuldade de desenvolvermos o bom senso, o discernimento, está inserido na própria estrutura de ensino, particularmente no Brasil, que é o que nós conhecemos. Eu nunca me esqueço de uma vez, meu filho de 14 anos, ele ia corrigir uma prova de biologia e pediu que eu ajudasse nessa correção. E eu fui todo animado, afinal, uma prova de biologia para um menino de 14 anos, eu sou médico, tenho que saber resolver. Ou se o médico não souber responder questões ligadas à vida, às ciências da vida, que é algo que ele trabalha, que é algo que ele estudou, para um menino de 14 anos, alguma coisa está errada. Pois é. E eu tive uma grande decepção ao ver a minha ignorância na biologia que era exigido deles. Em certo momento, a resposta de uma questão era assim: o DNA tem timina e o RNA tem uracila. E a gente pergunta se os nossos ouvintes sabem disso. É possível que a grande maioria não sabe. E a gente pergunta, e conseguiram viver até hoje? Conseguiram sobreviver, criaram filhos, alguns criaram os netos, sem saber que DNA tem timina e RNA tem uracila? É isso que ensinam aos nossos filhos. Para desenvolver o bom senso é necessário uma abertura para o novo. Deixarmos essa postura misoneísta, conservadora, de que bom é aquilo do passado, aquilo que foi estabelecido. Nós precisamos abrir a mente para entender que há coisas boas que estão surgindo agora. Nos interessarmos por elas, estudarmos, avançarmos a nossa capacidade de compreensão. Essa abertura para o novo é uma qualidade que nos falta. E o hábito de pensar. Nós pensamos muito pouco. Nós meditamos muito raramente. A nossa vida está estruturada num corre-corre infinito e nós perdemos a oportunidade de parar para examinar,
Eu vejo pessoas que chegam em casa e a primeira coisa que fazem é ligar a televisão. E tudo o que fazem, fazem naquela poluição sonora. Parece que são pessoas que não se dão com o seu mundo íntimo, que têm medo da sua realidade essencial. Nós precisamos cultivar o silêncio, a quietude íntima, para desenvolvermos a capacidade do discernimento. E abrirmos mão de uma série de compromissos sociais que nos inserem numa ciranda a qual não sobra tempo realmente para coisa nenhuma. Se nós aceitarmos todos os compromissos que nos fazem, se nós resolvermos ir a todas as festas promovidas pelos amigos e pelos familiares, se nós resolvermos conhecer todos os países do mundo, nós não vamos fazer outra coisa. E a capacidade de entrar em nós mesmos, de mergulhar em nosso mundo íntimo, para desenvolver o discernimento, vai ser postergada para uma outra época. Eu resolvi isso cá comigo, criando uma fama. Segundo alguns, uma fama. Eu sou considerado como antissocial pela minha família e pelos meus amigos. Mas isso me poupa de muitos aborrecimentos. Como eu sou antissocial, eles me perdoam. Não, Ricardo não vai mesmo, não adianta convidar. E quando eu vou, é uma festa, é uma maravilha. Outra qualidade que nos falta desenvolver, o respeito. A palavra respeito vem do latim respectus. É a conjunção de dois termos. O termo re, que quer dizer de novo, e o termo spectus, que quer dizer ver. Respeitar é ver de novo, é ver com outros olhos, é ver as pessoas de uma forma inclusiva, entendendo que as diferenças que existem entre nós são a riqueza da humanidade e são necessárias no desenvolvimento das nossas habilidades. Respeitar é incluir, é colocar em igual nível as diferentes pessoas, independente da condição de escolaridade, da condição social, da sua nacionalidade, independência de gênero, de vida sexual, independente de cor de pele, de traços físicos. Rolim Amaro, que foi um grande empresário, muito rico, mas que antes foi pobre, numa entrevista disse certa feita, o pior da pobreza não é a fome, não são as dificuldades materiais. O pior da pobreza é o desrespeito das classes altas, da classe média, dos profissionais de saúde, dos funcionários públicos, dos comerciantes. Então, desenvolver esse respeito para todos. Inserir todos em nossa vida, independente de qualquer coisa, é uma qualidade que nos falta. A qualidade da inclusão. Colocar no mesmo nível que nós, todas as pessoas. Isso é incluir, isso é respeitar. Uma qualidade que nos falta, a compaixão. É a capacidade de nos conduirmos com o outro e sairmos da nossa zona de conforto e fazer algo em benefício dele. E entender que nós não somos responsáveis por todos os problemas do mundo, mas que nós somos responsáveis por aqueles problemas que chegam até nós. E, finalmente, o desapego. Paulatinamente, irmos desenvolvendo uma vida mais próxima dos valores espirituais. Entender que as coisas que existem na nossa vida, ligado à construção material, não são o fim da nossa existência, são meios. Simone Weil dizia que o grande problema do homem é confundir os meios com os fins. O fim essencial é o nosso desenvolvimento espiritual. Os meios, tudo aquilo que permite isso. O trabalho, o estudo, o lazer, o comer, o beber, o reproduzir. Isso, minha gente, não é a finalidade da nossa existência. São os recursos que nós vamos nos valer para chegarmos à finalidade, que é o desenvolvimento intelecto-moral. Aí sim nós estaremos nos identificando com o que Emmanuel propõe, que é a divindade. Foi um prazer conviver com vocês nesses 4 encontros. Muita paz.